A resposta de Zelensky para as ameaças de Putin. Abre aspas. A Rússia está apontando o dedo para o mundo inteiro. Assiste o vídeo até o final para você entender tudo que o presidente ucraniano Zelensky falou às respostas de Putin. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Central do Mundo, seu canal de notícias e análises da geopolítica mundial. Se você não quiser perder as próximas notícias e informações sobre tudo que está acontecendo no mundo, sobre tudo que está acontecendo nos conflitos mundiais, é só se inscrever no canal e ativar os sininhos da notificação para não perder os próximos vídeos. Galera, olha só, hoje é dia 5 de junho e para quem não tá ligado, né, basicamente o Putin ele fez ameaças de resposta para a Ucrânia, principalmente depois que a Ucrânia fez aí o maior ataque contra a Rússia nessa guerra. Quem disse isso foi, além do próprio Putin, foi o próprio presidente Trump, né, onde eu falei sobre isso nesse vídeo aqui. Então, basicamente o mundo inteiro está esperando essa resposta. Então vamos entender tudo aqui o que o presidente Zelensky falou, né? Eu tô aqui no site do Kiev Post, olha só. Após os devastadores ataques de drones da Ucrânia a 41 aviões de guerra russos, Putin promete uma resposta rápida. Zelensky diz que o custo mais alto deve ser pago pelo agressor. Essa notícia aqui é de hoje mesmo, né? Foi noticiado pela madrugada, óbvio que o horário europeu é diferente, esse é o horário aqui que saiu essa notícia no Brasil. Olha só, o presidente Zelensky respondeu nas redes sociais na quarta-feira sobre a promessa de Putin que ele iria responder aos recentes ataques de Kiev. Olha só. Abre aspas. Putin disse e com muita força que terá que responder ao recente ataque aos aerodromos, né? Quem falou isso foi o presidente Trump, como vocês bem sabem, depois que ele fez aí uma longa conversa de telefone com o Putin. Trump estava se referindo, em parte, aos ataques surpresas de drones da Operação Teia de Aranha, a base aérea militares russas que abrigam bombardeios estratégicos no domingo, né? Esse foi aí o grande ataque que a gente teve, que destruiu cerca de, mais ou menos, né, que ele está colocando entre 5 a 7 bilhões, outras fontes falam que foi 7 bilhões de dólares. A Ucrânia aparentemente não avisou a Casa Branca com antecedência antes do ataque, provavelmente por causa de segurança nacional. Ele está completamente certo, né? Vai que ela avisa, né? E aí, tipo, porra, essas informações vazam. Então, na minha opinião, a Ucrânia estava completamente certa em não avisar para ninguém. Olha só, muitos falaram que a Rússia em vários níveis, mas nenhuma dessas negociações trouxe uma paz confiável ou mesmo parou a guerra. Infelizmente, Putin, né, sente impunidade. Mesmo depois de todos os ataques horríveis da Rússia, ele está preparando ainda mais chamadas respostas. Isso significa que a cada novo ataque, a cada atraso da diplomacia, a Rússia está apontando o dedo para o mundo inteiro, para todos aqueles que ainda hesitam em aumentar a pressão sobre ela, observou o presidente Zelensky. No entanto, é a Rússia que deveria buscar a paz. É Moscou que eles devem começar a sentir que a guerra tem um custo alto, e mais alto deve ser pago pelo agressor. Então, essa basicamente aqui foi a aspas do Zelensky em resposta à Rússia, né? E eu acho que, assim, ele tá certo, né, galera? Ele tá certo, porque o que acontece, né? O Putin, ele sem dúvida, ele sente uma impunidade, né? É completamente diferente o que a Ucrânia faz do que a Rússia faz, certo? E aí ele tá completamente certo, porque, tipo, depois de tudo isso que o Putin já fez, ele ainda vai dar mais uma resposta, sabe? Então, assim, na minha opinião, Zelensky, ele tá completamente certo na sua análise geopolítica. Agora, a gente tem que separar o que é a análise geopolítica, o que é a análise do macro, para a análise do que o Putin realmente está sentindo. Por que eu falo isso? Porque, analisando com a cabeça do Putin, ele precisa dar uma resposta. Galera, não existe cabimento de você ter, por exemplo, o país que é simplesmente o país, a maior potência
nuclear do mundo, mais até do que os Estados Unidos, né? Para quem não sabe, a Rússia tem mais bombas atômicas do que os Estados Unidos. Então, assim, não existe um país como a Rússia sofrer um ataque desse tamanho e simplesmente deixar passar. É óbvio que, analisando com a cabeça da Rússia, ela vai responder. Ela tem que responder. Não tem como isso não acontecer. Agora, analisando no macro, o Zelensky, ele sem dúvida está certo, né? O Putin, ele sente impunidade, porque ele sabe que os países europeus, eles têm medo de entrar em guerra, sabe? Eles não vão entrar, eles não vão atacar o Putin. Eu já falei aqui, cara, na minha opinião, uma das grandes soluções que a gente teria seria os países se juntarem e atacarem a Rússia. A Rússia não teria condição de vencer se isso acontecesse. Pelo menos, claro, na minha opinião. Agora, eles têm medo, certo? Eles têm medo, então eles deixam a Ucrânia como bucha de canhão. A Ucrânia é simplesmente um experimento dessa guerra. Infelizmente, o país ucraniano é o que mais vai sofrer, sabe? Então, o Putin, ele se sente completamente livre. Ele se sente livre, enquanto a situação para o Zelensky é completamente diferente, né? Então ele está falando aqui, ó, a cada novo ataque, a cada atraso da diplomacia, a Rússia está apontando o dedo para o mundo inteiro. E isso é verdade. O mundo inteiro está querendo o fim da guerra, a paz, né? As negociações de paz. O mundo inteiro quer isso, menos a Rússia. A Rússia é que não quer a paz. Quando a gente vê aí que as tratativas de guerra não foram para frente, as negociações foram encerradas, que não sei o que, que não sei o que lá. Cara, isso só aconteceu, tá? Isso só aconteceu porque a Rússia não quis. A Rússia não quis. Então, quando ele fala que a Rússia está apontando o dedo para todo mundo, é justamente por causa disso. Porque o mundo inteiro está querendo alguma coisa e a Rússia fala tipo, foda-se, eu não vou fazer isso. E ela, na verdade, vai fazer o contrário, porque ela não só não vai terminar essa guerra, como ela vai fazer um ataque ainda maior. E se vocês acompanharem aqui os outros vídeos aqui no canal, eu falei, por exemplo, que a Rússia vai fazer a sua resposta ainda nesse mês de junho. Pode esperar, será o maior ataque dessa guerra. A Rússia não vai deixar isso barato. Então, assim, é uma questão extremamente complicada, cara, isso aqui. Olha só, o Zelensky também observou que desde o início de 2025, as forças militares russas realizaram ataques à Ucrânia usando quase 27.700 bombas aéreas, certo? 9.000 drones de ataques de outros tipos, bem como mais de 700 mísseis, incluindo balísticos. Este é o ritmo dos ataques russos e eles deliberadamente definem esse ritmo desde os primeiros dias de guerra em grande escala. A Rússia reestruturou todo o seu Estado, sociedade e economia para poder matar pessoas em outros países em grandes escalas. Na minha opinião, ele está completamente certo. Olha só a quantidade de bombas que os caras fazem, meu. Olha só a quantidade de bombas que os caras fazem. É realmente absurdo. O presidente ucraniano Zelensky enfatizou que se o mundo reagir fracamente às ameaças de Putin, Putin vai interpretar isso como uma prontidão para fechar os olhos para suas ações. Quando ele não sente força e pressão, mas sente fraqueza, ele sempre comete novos crimes. Ele vê essa atitude como permissão silenciosa, uma permissão para novos ataques. Isso, na minha opinião, é fato. Os outros países, sabe, galera, essas questões assim de vamos fazer sanções, vamos fazer notinha, vamos fazer não sei o que, cara, isso não funciona na prática, principalmente quando você está falando de uma ditadura, principalmente quando você está falando da Rússia, que simplesmente não liga a mínima para o que está acontecendo com os outros países. Ela simplesmente quer a questão dela, ela simplesmente quer aquilo que ela bem entende. Então, enquanto os outros países não responderem, ela vai continuar fazendo isso. É por isso que nós, na Ucrânia, somos tão gratos a todo mundo que está tentando parar essa guerra e parar os ataques na Rússia. Para todos eles que disseram assassinato, que será responsabilizado. Isso aqui, né, ele tá fazendo aqui isso aqui ele tá meio que, eu não vou dizer lambendo as bolas, né, mas ele tá... A verdade é que o Zelensky, ele está implorando para a ajuda de outros países e ele tem que implorar mesmo, porque a Ucrânia sozinha não teria nenhuma condição de vencer essa guerra, né? Isso é uma questão, isso é um fato, na verdade. Então, essa foi a parte dele, mas na minha opinião, esses outros países estão deixando a Ucrânia completamente sozinha e eles deveriam entrar com força total para acabar esse conflito. Pelo menos essa é a minha opinião.
É isso o que eu acredito. Então, galera, essa foi a resposta do Zelensky ao Putin. Como eu falei, a gente tem que esperar os próximos movimentos. Eu acredito que uma resposta energética do Putin deve acontecer, certo? Ainda neste mês de junho. Então, se você não quiser perder as próximas notícias e as próximas análises da geopolítica, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, galera. Eu vou estar deixando aparecendo agora em tela os últimos 2 vídeos que eu gravei aqui no canal, que são extremamente importantes para vocês entenderem tudo que está acontecendo aí neste conflito atualmente. Então, eu vou ficando por aqui, eu volto assim que a gente tiver mais uma notícia relevante. Até a próxima aí, tchau!